se eu ganhasse uma moeda para cada vez que eu ouvir alguém vivendo em pecado me dizer: pastor, eu não vou muito à igreja, eu vivo do meu jeito, mas o que importa é que Jesus está no meu coração. Pode ter certeza que eu estaria rico. Mas eu preciso te revelar uma verdade bíblica aterrorizante. O inferno estará lotado de pessoas que tinham Jesus no coração, mas nunca tiveram Jesus como Senhor de suas vidas. Vamos esclarecer isso juntos? Olá, eu sou o pastor Kleber Martins, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se você ama a palavra de Deus, esse é o lugar certo. Existe uma mantra, uma frase de efeito que se tornou a desculpa favorita da nossa geração. Deus sabe do meu coração, ou Jesus está no meu coração. As pessoas usam essa afirmação como uma espécie de habeas corpus espiritual. Hoje nós vamos implodir um dos mitos mais perigosos do cristianismo moderno, pois apenas dizer essa frase não significa absolutamente nada para Deus. E na verdade é um passe livre para justificar um estilo de vida completamente carnal. O sujeito trai a esposa, frauda o imposto, vive na fofoca, ignora a congregação, não dobra os joelhos para orar, mas bate no peito e diz com orgulho: Jesus está no meu coração. Meus irmãos, como cristãos fundamentados nas Escrituras, precisamos soar o alarme contra a falsa conversão. O cristianismo cultural secular transformou Jesus em uma espécie de amuleto, um inquilino silencioso que você guarda no peito e que não dá palpite na forma de como você vive. Isso é uma heresia gravíssima. A Bíblia nunca ensinou que a salvação é atestada por um sentimento poético no peito. O grande problema de dizer Jesus está no meu coração para justificar uma vida sem frutos é que você está confiando na fonte mais perigosa e mentirosa que existe. Veja comigo que a palavra de Deus nos ensina em Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Preste muita atenção nessa afirmação cirúrgica do profeta. O seu coração, e o meu também, é enganoso. A mente carnal vai fabricar ilusões para fazer sentir-se bem com os próprios pecados. Achar que você tem Deus só porque você sente uma paz interior ou porque você se emociona ouvindo louvor é o caminho mais rápido para a perdição. O sentimentalismo evangélico não salva ninguém. O que salva é o sangue de Cristo aliado com um coração verdadeiramente regenerado. Nós precisamos desmascarar a ilusão do falar desassociado da prática, que isso pode validar a salvação. Muitas pessoas acreditam que porque fizeram uma oração repetida aos 10 anos de idade no fundo de uma igreja, o passaporte delas para o céu está carimbado, não importa como vivam hoje. Elas dizem: eu creio em Deus, e acham que isso basta. Aqui entra uma curiosidade teológica fascinante sobre a palavra crer. O apóstolo Tiago destrói essa visão romântica de apenas acreditar. Em Tiago 2,19, ele dispara uma das frases mais irônicas e pesadas do Novo Testamento. Ele diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ouça isso com temor e tremor. O diabo tem uma teologia perfeita. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem que a cruz foi real. Eles acreditam na ressurreição. Eles têm um conhecimento intelectual, mas eles não têm a salvação. Mas por quê? Porque o crer bíblico no grego, a palavra é pistel, não significa apenas concordar com os fatos. O crer que a Bíblia exige significa rendição absoluta, confiança inabalável e submissão ao senhorio de Cristo. E é exatamente por isso que o próprio Senhor Jesus emitiu o alerta mais assustador de toda a Bíblia Sagrada. Abre aí sua Bíblia e veja comigo, Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Jesus, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Observe o peso desse texto. Jesus está falando com ateus. Ele está falando com pessoas que chamavam ele de Senhor. E se nós trouxermos para hoje, pessoas que iam aos cultos, que pregavam, que talvez tivessem até canais de internet falando de Deus. Pessoas que dizem:
Jesus está no meu coração. Mas qual foi o veredito do justo juiz? Nunca os conheci, porque vocês praticam o mal. A falta de obediência e a prática de pecado contínuo desmascaram a falsa profissão de fé dessas pessoas. Então, pastor, se dizer que tem Jesus no coração não prova nada, qual é a evidência irrefutável de que alguém verdadeiramente é salvo? Qual é a prova de que o Espírito Santo habita em mim? A resposta bíblica se resume a duas palavrinhas que andam meio esquecidas nos nossos púlpitos: o fruto e a obediência. Aquele que tem um encontro genuíno com a cruz de Cristo sofre o que a teologia chama de regeneração. Você se torna uma nova criatura. E o que a nova criatura faz? Ela obedece, ela dá fruto. Não para ser salva, mas exatamente por isso, porque já foi salva pela maravilhosa graça de Deus. A obediência não é a raiz da nossa salvação, ela é o fruto inevitável. Olha como o apóstolo João é cirúrgico e não deixa espaços para desculpas esfarrapadas. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ó. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedeço aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Está constatado aqui, está muito claro, não há zona cinzenta. Se você diz que Jesus está no seu coração, mas não ama a palavra de Deus, não perdoa quem te ofende, vive na prática da imoralidade, não tem fome de justiça e não congrega com os irmãos, a Bíblia não te chama de crente desviado, a Bíblia te chama de mentiroso. Dói ouvir isso, eu sei, mas o meu papel como pastor não é fazer você se sentir confortável no seu engano rumo ao inferno. O meu papel é pregar a verdade que liberta. O próprio Jesus resumiu isso de forma sublime em João 14,15. Ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ele não disse, se vocês me amam, postarão versículos nas redes sociais. Ele não disse, se vocês me amam, vocês vão chorar no momento do louvor. Ele exigiu obediência, tá cravado. Ter Jesus de verdade significa que ele não é apenas o seu salvador para te livrar do inferno. Ele é o seu Senhor para governar as suas vontades. Ele manda na sua conta bancária, ele manda nos seus olhos quando você está sozinho na frente do computador, ele manda na forma como você trata o seu cônjuge. Jesus não entra no seu coração para ser o seu coleguinha de quarto. Ele entra para obliterar tudo aquilo que não agrada a ele, derrubar as paredes e sentar no trono da sua vida. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é passar a vida inteira achando que está salvo e descobrir no dia do juízo que estava enganado. Alguns alertas aqui que precisamos atentar. Onde estão os frutos do arrependimento na sua vida? Quando você peca, o seu coração quebra, você chora de tristeza por ter intercedido o Espírito Santo, ou você simplesmente dá os ombros e diz, Deus sabe de todas as coisas? O verdadeiro nascido de novo odeia o pecado que ainda habita nele. Ele luta, ele cai sim, mas ele não tem prazer na lama. Ele se levanta, confessa, corre para a cruz e clama a misericórdia transformadora de Deus. Chega de viver o evangelho raso e nominal. Pare de se esconder atrás dessa frase, Jesus está no meu coração, e comece a demonstrar com a sua vida que Cristo vive em você. Como Paulo declarou em Gálatas 2:20, a sua vida deve ser o púlpito onde o mundo lê a palavra de Deus. Não precisamos usar frases de efeito para provar que temos Deus. Então lutemos e externemos pela obediência diária e pelo amor incondicional a Bíblia Sagrada. Isso é o mais importante. Mas preste muita atenção nesse detalhe final. Se a obediência é a prova da salvação, como posso ter certeza que sou salvo em Cristo Jesus? Muitos cristãos não conseguem nem dormir com medo de não acordarem e irem para o inferno. Para entender isso, nós fizemos um vídeo, eu vou deixar aqui no card, o vídeo chama Sou Salvo, onde eu explico isso com detalhes. Dá uma olhadinha lá, beleza? Se essa mensagem esclareceu as suas dúvidas, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a realidade, principalmente para a realidade da salvação. Ativa o sininho também para não perder nossos vídeos diários, beleza? E um convite bem legal para vocês. Aqui no nosso canal nós temos a live Oração do Meio-Dia, você conhece? São alguns minutos de devocional e oração diários para nos aproximarmos mais de Deus. Vem aqui orar conosco, Deus tem feito milagres, hein? É de segunda a sexta ao meio-dia aqui no canal, sempre ao meio-dia, beleza? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais esse dia, obrigado por mais essa mensagem que o Senhor nos deu e que possamos muito mais do que falar que o Senhor está no nosso coração,
porque aquele que é salvo tem o Senhor no nosso coração, mas que muito mais que isso possamos viver, possamos externar e possamos obedecer a Tua palavra, gerando frutos e tendo uma vida digna de arrependimento, uma vida digna daquele que ama o Senhor e vive a Tua palavra. Nos ajuda a entender isso, em nome de Jesus. Amém! Fiquem na paz, vivam para a glória de Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!